Você já deve ter se questionado por que o Vegeta nunca virou Super Saiyajin 3, né? E provavelmente também já deve ter visto por aí a informação de que isso não aconteceu devido aos custos e ao tempo para produzir as cenas animadas de toda aquela cabeleira. Realmente já saíram algumas entrevistas que dão a entender que esses motivos colaboraram para o Vegeta não se transformar em Super Saiyajin 3. Mas nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar o real motivo do Vegeta nunca ter se transformado em Super Saiyajin 3 em Dragon Ball Z e também em Dragon Ball Super. Então já deixa o like agora, porque antes mesmo da vinheta eu vou te mostrar uma prova de que essa ideia de que o Vegeta não virou Super Saiyajin 3 por causa de orçamento não é totalmente verdade. Tá preparado? Então toma aqui a prova. Sim, meus amigos, pode até ser que na época de Dragon Ball Z realmente era caro e dispendioso animar toda a cabeleira do Super Saiyajin 3 e por isso decidiram deixar o Vegeta de fora dessa. Mas hoje em dia isso não é desculpa. Tanto o Goku quanto o Gotenks apareceram em Dragon Ball Super transformados em Super Saiyajin 3. E mais! Em Dragon Ball Heroes, o Broly, o Bardock, o Trunks, o Gohan e até o próprio Vegeta também já apareceram transformados em Super Saiyajin 3. Quer dizer então que Dragon Ball Heroes tem orçamento pra fazer animação de cabeleira e o Dragon Ball Super não tem? Existe um motivo real dentro da história que você nunca percebeu pro Vegeta não ter se transformado em Super Saiyajin 3. E eu vou revelar esse motivo nesse vídeo de hoje. A lenda diz que a cada 1000 anos aparece um Super Saiyajin. Vive um mortal que nem mesmo o Deus da destruição de lá. Diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto. Explica essa, Kami! Quando o Goku mostrou a transformação em Super Saiyajin 3 pela primeira vez em Dragon Ball Z, foi um evento. Todo mundo falou disso, todo mundo ficou empolgado e todo mundo começou a pensar em quando o Vegeta também iria conseguir essa transformação. Os episódios foram passando, um novo Super Saiyajin 3 surgiu, mas não era o Vegeta, era o Gotenks. A história seguiu, Vegeta reviveu, lutou contra Kid Buu, acabou Dragon Ball Z, veio o GT e nada do Vegeta Super Saiyajin 3. Ele até conseguiu o 4, mas o 3 não. E muitos se perguntaram, como isso é possível? Ele pulou uma transformação? Dá pra ir direto do 2 para o 4? Calma, meus amigos, o Vegeta não pulou transformação. O Super Saiyajin 4, na verdade, é a primeira forma de uma outra linha de transformações, mas isso é assunto para um outro vídeo. Mas que droga! Enfim, veio Dragon Ball Super, Bills bateu na Bulma, Vegeta ficou furioso e nada do Super Saiyajin 3. Goku virou Super Saiyajin 3 novamente, Gotenks também apareceu como Super Saiyajin 3 no Super, mas nada do Vegeta virar o Super Saiyajin 3. Veio o Super Saiyajin Deus, veio o Super Saiyajin Blue e até um Super Saiyajin Blue Evolution. Dragon Ball Super acabou, mas o Vegeta terminou a história sem mostrar o Super Saiyajin 3. E por quê? Por favor, me diga. Eu vou te contar, mas antes você tem que se inscrever no canal. Como eu sei que a sua cabeça vai explodir quando eu te contar o motivo, se inscreve agora, porque eu não sei se depois você vai ter cabeça pra se inscrever. Então se inscreve agora. Já se inscreveu? Clicou? A gente combinou, já esqueceu? Então vamos, segue. Legal! A primeira coisa que você tem que entender aqui é que o Super Saiyajin 3 é bem diferente do Super Saiyajin 2. Eu sei que isso parece óbvio, mas não é. O Gohan virou o Super Saiyajin 2 com fúria, com raiva, com explosão de raiva. Mas o Super Saiyajin 3 não funciona assim. O princípio para alcançar o Super Saiyajin 3 é outro. Vocês se lembram que antes do Goku mostrar o Super Saiyajin 3, ele esteve morto por 7 anos e durante esses 7 anos ele treinou, não é? Pois então, o mesmo aconteceu com o Gotenks. Antes dele mostrar o Super Saiyajin 3 para o Super Buu, ele também treinou por quase 1 ano dentro da sala do tempo. E agora você pode estar pensando...
Nelson, então o segredo é o treinamento. Não necessariamente. Mas sim, o treinamento é importante nessa história. Pra falar a verdade, eu não entendi muito bem. O treinamento é uma das duas coisas que os únicos Super Saiyajin 3 que apareceram em Dragon Ball têm em comum. Tanto o Goku quanto o Gotenks treinaram por um bom tempo para atingir o Super Saiyajin 3. Em nenhum dos dois casos, a transformação surgiu num momento de fúria como a do Super Saiyajin 2. Você não tinha pensado nisso, né? Você achou que o Vegeta ou outro Saiyajin poderia explodir de raiva e virar Super Saiyajin 3, né? Mas não, isso nunca vai acontecer e a gente tem duas provas disso. A primeira prova disso pode ser vista quando o Bills bateu na Bulma. Eu me lembro que na época todo mundo ficou esperando que no episódio seguinte o Vegeta fosse virar Super Saiyajin 3 após o Bills estapear a Bulma. Eu me lembro até de ter falado na época que se havia um momento pro Vegeta virar Super Saiyajin 3, o momento era esse e a chance foi perdida. Contudo, naquela época eu ainda não tinha entendido o funcionamento do Super Saiyajin 3. Na sequência, a segunda prova de que o Super Saiyajin 3 não surge com fúria está no momento em que o Zamasu e o Black culpam o Trunks por tudo que tá acontecendo. Aquele fatídico e emblemático momento, o Trunks ficou muito furioso, mas não manifestou o Super Saiyajin 3. Ele manifestou uma nova transformação, o Super Saiyajin Rage. Se o Super Saiyajin 3 viesse apenas através da fúria, com toda certeza, naquele momento, o Trunks teria ido para o nível 3, já que ele já havia dominado o nível 2. Mas como todos nós sabemos, não foi isso que aconteceu. Então não, o Super Saiyajin 3 não vem de uma explosão de fúria. O Super Saiyajin 3 vem de um treinamento extremamente intenso e a gente sabe disso porque tanto o Goku quanto o Gotenks treinaram intensamente antes de mostrarem as suas formas Super Saiyajin 3. E agora provavelmente você deve estar se perguntando o seguinte: mas Nelson, o Vegeta treina pra caramba? Eu acho que ele treina até mais que o Goku. Como assim que ele não conseguiu a transformação se pra transformar tem só que treinar? Ele treina. Sim, meu amigo, eu concordo com você e concordo demais com você, na verdade. O Vegeta talvez treina até mais do que o Goku, eu concordo com isso. E é justamente por isso, por este motivo, que não faz sentido o Vegeta nunca ter virado Super Saiyajin 3. Horas, se o Vegeta treina tanto quanto o Goku e o Vegeta não aceita ficar atrás do Goku, por que diabos ele não iria atrás do Super Saiyajin 3? Parece até uma falha de enredo o Vegeta não ter ido atrás do Super Saiyajin 3. Você não concorda com isso? Então a questão é que o Vegeta foi sim atrás do Super Saiyajin 3. Errado seria se ele não tivesse ido. É impossível. Eu vou repetir. É impossível o Vegeta que a gente conhece ter desistido de conseguir o Super Saiyajin 3. Eu tenho total certeza de que todo o treinamento que o Vegeta realizou depois de descobrir a forma Super Saiyajin 3 foi para alcançar a forma Super Saiyajin 3. Pelo menos até o momento em que ele descobriu o Super Saiyajin God. E eu tenho certeza que depois de mais essa revelação, você deve estar pensando: mas Nelson, por que então o Vegeta não conseguiu o Super Saiyajin 3? Se ele treina, se ele se esforça, se ele foi atrás do Super Saiyajin 3, eu acho que é o negócio do orçamento sim, mano. Não, é o negócio do orçamento sim. Fica calmo, Saiyajin. Não libera toda a sua fúria ainda porque eu vou explicar. Isso já está me irritando. Olha só, agora há pouco eu falei que o treinamento era uma das duas coisas que os dois Super Saiyajin 3 possuem em comum, certo? A explicação pro Vegeta não ter virado Super Saiyajin 3, mesmo treinando, está na segunda coisa em comum. Certamente você se lembra, até porque eu já falei disso nesse vídeo, que depois que o Goku morreu, ele foi treinar no outro mundo e passou 7 anos treinando. O Goku treinou durante 7 anos enquanto estava morto, certo? Ok. Você também deve se lembrar que o Goten e o Trunks, depois que aprenderam a fusão, passaram vários meses treinando na sala do tempo, né? Obviamente, para que o Goten conseguisse o Super Saiyajin 3, o Goten e o Trunks passaram a maior parte do treinamento fundidos. Então, na verdade, foi o Goten quem passou vários meses treinando, certo? Pois bem, o que é que esses dois acontecimentos que levaram Goku e Gotenks à forma Super Saiyajin 3 possuem em comum além do treinamento? Alguém sabe? Parece que ninguém sabe. Então, meu amigo, tanto o Goku quanto o Gotenks
estavam treinando em condições anormais. O quê? Não acredito. E é claro que você deve estar se perguntando, como assim em condições anormais? Pode-se dizer que sim. O negócio é o seguinte, tanto o Goku quanto o Gotenks não estavam numa condição real do mundo. Eles não estavam, digamos, de acordo com as leis da física ou as leis da biologia. O Goku estava morto e o Gotenks era uma fusão. O que eu quero dizer é que tanto o Goku quanto o Gotenks alcançaram o Super Saiyajin 3 porque treinaram em condições mágicas. Sim, meus amigos, esse é o verdadeiro motivo do Vegeta nunca ter se transformado em Super Saiyajin 3. O Vegeta nunca treinou em condições mágicas, ou metafísicas, ou extrafísicas, enfim, você pode dar o nome que você quiser. O fato é que o Vegeta nunca treinou enquanto estava morto e nunca treinou enquanto estava fundido. Nas ocasiões em que o Vegeta morreu, ele voltou à vida muito rapidamente e nunca teve oportunidade de treinar estando morto. Ele nunca teve a oportunidade de treinar no outro mundo. Da mesma maneira, o Vegeta nunca teve a oportunidade de treinar enquanto esteve fundido com o Goku. Na verdade, o Vegeta só se fundiu para vencer os inimigos e é bem pouco provável que ele aceitaria se fundir apenas para treinar. Então sim, é um fato, os dois únicos Super Saiyajin 3 que apareceram em Dragon Ball só conseguiram isso pois estavam em condições irreais quando treinaram. É por isso que o Vegeta, mesmo correndo atrás do Kakaroto, mesmo treinando absurdamente e mesmo já sabendo da existência do Super Saiyajin 3, nunca conseguiu alcançar esse nível 3, porque ele nunca treinou em condições que transcendem a realidade. O Vegeta nunca treinou em condições mágicas. É até curioso pensar que o fato do Vegeta odiar fazer a fusão pode ter impedido ele de alcançar o Super Saiyajin 3. Certamente, o Vegito e o Gogeta teriam plenas condições de se transformar em Super Saiyajin 3, tanto pela metade do Goku, quanto pela condição mágica. Se o Vegeta tivesse passado por essa experiência de se transformar em Super Saiyajin 3 enquanto estava fundido, é bem provável que ele conseguiria o Super Saiyajin 3. Aliás, considerando este fato de que é necessário treinar em condições mágicas para alcançar o Super Saiyajin 3, existe uma grande chance de que, se o Vegeta tivesse treinado enquanto estava possuído, enquanto era Majin Vegeta, ele também teria alcançado o Super Saiyajin 3, uma vez que o estado Majin também é um estado mágico, também é um estado irreal, extrafísico ou metafísico. E é isso, galera, explosões na cabeça.